Olá pessoal e bem-vindos de volta ao Curiosidades Stories. Hoje vamos mergulhar de cabeça em algo que pode, à primeira vista, parecer contraintuitivo, especialmente quando pensamos nos Estados Unidos. Uma só nação. É assim que os Estados Unidos se descrevem. E, de fato, o lema oficial é E pluribus unum. De muitos, um. Mas, na realidade, isso não é bem verdade. Se você já viajou pelo país, ou mesmo se apenas acompanha as notícias, deve ter notado que a experiência americana pode variar drasticamente, dependendo de onde você está. Não é apenas uma questão de sotaques diferentes ou de qual time de futebol americano é o melhor. Embora, acreditem, essas coisas importem muito para algumas pessoas. A verdade é que uma América monolítica, um bloco cultural uniforme, é mais um ideal do que uma descrição precisa da realidade. Pensem nisso. A distância entre Miami e Seattle é maior do que a distância entre Lisboa e Moscou. E com essa vastidão geográfica, vem histórias de colonização, imigração e desenvolvimento incrivelmente diversas. Dentro dos Estados Unidos existem 12 regiões distintas, com suas próprias culturas, valores e prioridades. Essas regiões funcionam muito mais como nações independentes, unidas apenas por uma bandeira comum. É uma perspectiva fascinante proposta pelo jornalista e historiador Colin Woodard, e que nos ajuda a entender muito sobre as tensões e alianças em que moldam o país até hoje. Então, apertem os cintos, porque vamos embarcar numa jornada para explorar essas identidades regionais, esses países dentro de um país. Vamos investigar suas origens, seus valores fundamentais e como eles continuam a influenciar tudo, desde a política até a forma como as pessoas vivem o seu dia a dia. Este não é apenas um exercício acadêmico. É uma chave para decifrar a complexa, e muitas vezes confusa, tapeçaria que compõe a América moderna. Então, quais são as 12 nações da América? Vamos descobrir juntos, aqui e agora. Primeira parada na nossa expedição pelas 12 nações Yanquidão. E não estamos falando de um doce estranho. Pensem nos peregrinos, nos puritanos, naquelas figuras austeras que aprendemos na escola e que desembarcaram em Plymouth Rock. Esta nação, enraizada na Nova Inglaterra, essa nação se estende até o norte do estado de Nova York, Michigan, Wisconsin e partes de Minnesota. É uma região que foi moldada fundamentalmente pela crença na educação, no autoaperfeiçoamento, no governo comunitário e, crucialmente, na ideia de que a sociedade pode ser aperfeiçoada em benefício de todos. Eles vieram para construir uma utopia religiosa, uma cidade sobre uma colina. E essa missão de criar uma sociedade moralmente correta e bem ordenada ainda ecoa por lá. Os descendentes desses primeiros colonos e aqueles que mais tarde abraçaram sua cultura cívica valorizam enormemente a participação comunitária, o debate público e, sim, impostos que se financiam serviços públicos de qualidade, como escolas e bibliotecas. Eles acreditam no poder do governo como uma força para o bem comum, algo que pode parecer radicalmente diferente de outras regiões que veremos. Essa é a terra da Damban Miram da discussão racional e da crença de que com esforço suficiente e boa vontade os problemas podem ser resolvidos coletivamente. É uma cultura que historicamente champions a assimilação de imigrantes aos seus valores cívicos, esperando que todos contribuam para o projeto comum de uma sociedade justa e educada. Mas não se enganem, essa busca pela perfeição social também teve seus lados sombrios, como a intolerância religiosa inicial, e os
infames julgamentos das bruxas de Salem. No entanto, a ênfase na educação e no questionamento acabou por levar a movimentos reformistas, desde o abolicionismo até o sufrágio feminino. Hoje, Yankeedom continua sendo um motor de inovação social e tecnológica, mas sempre com aquele toque de idealismo comunitário. É uma região que se orgulha de sua história, de suas universidades de elite e de sua capacidade de olhar para o futuro, acreditando que um futuro melhor é possível através do esforço coletivo e da razão. Agora vamos para o sul, para uma nação que, desde o seu início, foi radicalmente diferente de sua vizinha puritana, a Nova Holanda. Centrada em Nova York, inclui partes do norte de Nova Jersey e o Vale do Hudson. Pensem em Nova Amsterdã, não em Plymouth Rock. Fundada pelos holandeses, não como uma utopia religiosa, mas como um centro global de comércio, a Nova Holanda sempre foi sobre negócios, tolerância e uma diversidade estonteante. Desde o século XVII, este lugar tem sido um caldeirão de culturas, línguas e religiões. Um lugar onde o pragmatismo e o lucro muitas vezes superavam as preocupações ideológicas. Os holandeses, vocês sabem, eram mestres do comércio marítimo e essa mentalidade permeou a cultura da região. A cidade de Nova York, o coração pulsante da Nova Holanda, tornou-se o epicentro do capitalismo americano, um lugar onde a ambição é celebrada e a diversidade é simplesmente o estado natural das coisas. Eles não estavam particularmente interessados em converter ninguém ou em criar uma sociedade moralmente uniforme, não? Estavam interessados em fazer negócios com todos. Essa abertura, essa aceitação de diferentes estilos de vida e crenças, desde que não atrapalhassem o comércio, é uma marca registrada que persiste até hoje. É uma cultura que valoriza a liberdade individual, a inovação e, claro, o sucesso material. Essa ênfase no comércio e na tolerância, pelo menos em comparação com seus vizinhos, fez da Nova Holanda um imã para imigrantes de todo o mundo, muito antes do resto da América. É uma sociedade intensamente competitiva, mas também incrivelmente vibrante e criativa. Da Wall Street à Broadway, da moda à gastronomia, a influência da Nova Holanda é global. É uma nação que se orgulha de sua sofisticação, de seu ritmo frenético e de sua capacidade de absorver e redefinir constantemente o que significa ser em muitos aspectos, a face mais reconhecível dos Estados Unidos para o resto do mundo, e isso não é por acaso. Seguindo para o oeste de Nova Holanda e sul de Yankeedom, encontramos as Midlands. Esta é uma nação que muitas vezes é vista como a América típica, o coração do país. Do centro da Pensilvânia, atravessa Ohio, Indiana, Illinois e chega a partes de Iowa e Missouri. Fundada por Quakers ingleses e, mais tarde, povoada por uma onda significativa de imigrantes alemães, as Midlands desenvolveram uma cultura que valoriza a moderação, o pluralismo e a comunidade. Ao contrário dos utopistas de Yankeedom ou dos comerciantes da Nova Holanda, os colonos das Midlands buscavam uma sociedade pacífica e inclusiva, onde diferentes grupos étnicos e religiosos pudessem coexistir. William Penn, o fundador Quaker da Pensilvânia, estabeleceu uma colônia baseada na tolerância religiosa e no tratamento justo dos nativos americanos, ideais que, embora nem sempre vividos à perfeição.
moldaram profundamente o caráter da região. As Midlands tendem a ser céticas em relação a grandes projetos governamentais centralizados, preferindo soluções locais e comunitárias. Eles valorizam o trabalho árduo, a honestidade e uma certa despretensão. Não é uma cultura de extremos, é uma cultura que busca o termo, o consenso. Politicamente, isso muitas vezes se traduz em ser um swing state ou uma região de swing voters, onde as eleições são frequentemente decididas. É uma terra de cidades de tamanho médio, de agricultura produtiva, de uma forte ética de trabalho industrial. Pensem na Main Street America. As Midlands são, de muitas maneiras, o cadinho onde diferentes ondas de imigrantes europeus se misturaram, criando uma cultura distintamente americana, mas com um forte sabor do meio oeste. Eles desconfiam tanto do elitismo intelectual de Yanquidão quanto do materialismo ostensivo da Nova Holanda. É uma nação que se orgulha de seu bom senso, de sua estabilidade e de sua capacidade de representar o americano comum. Um conceito que, como estamos vendo, é muito mais complexo do que parece. Chapter 4. Tidewater. A aristocracia costeira e seu legado complexo. Agora vamos viajar para uma das mais antigas e, historicamente, mais influentes nações americanas, Tidewater. Abrange a Baía de Chesapeake, a Virgínia Oriental, partes de Maryland e Carolina do Norte. Essa é dos primeiros assentamentos ingleses números bem-sucedidos, como Jamestown, e foi fundada não por idealistas religiosos ou comerciantes pragmáticos, mas por filhos mais novos da aristocracia rural inglesa, que buscavam recriar uma sociedade feudal e hierárquica no Novo Mundo. Eles sonhavam com grandes propriedades, trabalho servil e uma vida de lazer e autoridade, espelhando a nobreza rural da Inglaterra. A cultura de Tidewater foi profundamente moldada pelo sistema de plantation, inicialmente baseado em servos contratados brancos e, mais tarde, e de forma devastadora, na escravidão africana. Isso criou uma sociedade rigidamente estratificada, com uma pequena elite de fazendeiros ricos no topo e uma grande população de trabalhadores, primeiro brancos pobres e depois escravos negros, na base. Os valores centrais aqui giravam em torno da honra, da autoridade, do respeito pela tradição e o trabalho manual para aqueles no topo da escala social. A política era vista como um dever dos melhores homens e a participação popular era limitada. Apesar de sua base profundamente conservadora e hierárquica, Tidewater produziu muitos dos líderes da Revolução Americana, como George Washington e Thomas Jefferson, figuras complexas que defendiam a liberdade enquanto possuíam escravos. A influência de Tidewater na formação dos Estados Unidos é inegável, especialmente nos primeiros dias da República. No entanto, com o declínio da agricultura de plantation e a ascensão de outras regiões, seu poder diminuiu. Hoje, Tidewater é uma região que luta com seu legado, tentando preservar sua rica história e cultura, enquanto confronta as injustiças de seu passado. É um lembrete de que as fundações da América são variadas e, por vezes, profundamente contraditórias. Chapter 5. Grande Appalachia. Os guerreiros da fronteira indomável. Preparem-se para uma mudança cultural radical, porque estamos entrando na Grande Appalachia.
vai das colinas da Pensilvânia até o Texas, passando por Virgínia Ocidental, Kentucky e Tennessee. Esta vasta região montanhosa de Planalto foi colonizada principalmente por imigrantes das regiões fronteiriças da Grã-Bretanha, escoceses, irlandeses do Ulster e ingleses do Norte, pessoas acostumadas a séculos de guerra e conflito. Eles trouxeram consigo uma cultura guerreira, um profundo ceticismo em relação à autoridade externa, seja ela governamental ou aristocrática, e um feroz individualismo. A vida na fronteira era dura e perigosa. E isso forjou uma cultura que valoriza a autossuficiência, a lealdade familiar e tribal, e uma prontidão para defender a honra e o território, muitas vezes pela força. Ao contrário de Yankeedom, que acredita no governo como ferramenta para o bem comum, ou de Tidewater, que via o governo como prerrogativa da elite, a Grande Appalachia tende a ver o governo com suspeita, como uma entidade que provavelmente irá interferir em suas vidas e tirar sua liberdade. Pensem em figuras como Andrew Jackson, um herói por excelência da Grande Appalachia que personificava esse espírito combativo e populista. Essa herança cultural se manifesta de várias maneiras hoje em dia. Uma forte tradição de serviço militar, uma paixão por armas de fogo, uma resistência a impostos e regulamentações, e uma cultura musical distinta, o country, o bluegrass, que muitas vezes canta sobre dificuldades, resiliência e um certo anseio por liberdade. É uma região frequentemente incompreendida e estereotipada, mas sua influência na política e na cultura americanas é imensa, especialmente em sua defesa apaixonada dos direitos individuais e em sua desconfiança instintiva das elites costeiras. É uma nação dentro da nação com um código de honra e lealdade todo seu. Nossa jornada nos leva agora ao sul profundo. Domina Mississippi, Alabama, Geórgia, Carolina do Sul, partes da Louisiana e do Texas. Esta é a nação que a maioria das pessoas provavelmente imagina quando pensa no sul americano. Fundado por colonos de Barbados, que já haviam estabelecido uma sociedade escravista brutal e altamente lucrativa baseada na cana-de-açúcar, o Sul Profundo foi projetado desde o início como uma sociedade de castas baseada na raça, otimizada para a agricultura de plantation em larga escala, especialmente algodão. Era, em essência, uma colônia de exploração, onde uma pequena elite branca governava uma vasta população escravizada de africanos e afro-americanos. Os valores centrais do Sul Profundo giravam em torno da manutenção dessa ordem social hierárquica, da honra masculina, muitas vezes defendida através de duelos, e de uma forma de republicanismo aristocrático que limitava o poder do governo central, protegia os direitos dos estados, principalmente o direito de manter a escravidão. A religião aqui, predominantemente batista e metodista, muitas vezes se adaptou para justificar a ordem social existente, em vez de desafiá-la, como acontecia em Yankeedom. A Guerra Civil Americana foi, em grande medida, uma tentativa do Sul Profundo de preservar seu sistema social e econômico contra a crescente oposição do Norte. A derrota na Guerra Civil e o subsequente período da reconstrução e das leis de Jim Crow não erradicaram a cultura distinta do Sul Profundo, mas a transformaram. A região continua a lutar com o legado
da escravidão e da supremacia branca, mas também possui uma cultura incrivelmente rica e resiliente, especialmente na música, blues, jazz, rock and roll, na culinária e na literatura. É uma nação de contradições profundas, hospitalidade e violência, piedade religiosa e injustiça social, orgulho regional e uma história dolorosa. Compreender o Sul profundo é crucial para entender muitas das tensões raciais e políticas que ainda persistem nos Estados Unidos. Caribe hispânico, ritmos tropicais e sonhos americanos. Vamos agora sentir uma brisa tropical ao entrarmos no Caribe hispânico. Esta nação é um pouco diferente das outras, pois sua principal influência não é britânica, mas sim espanhola e caribenha. Inclui o sul da Flórida, especialmente Miami, e Porto Rico. Embora Porto Rico seja um território não incorporado e não um estado, sua influência cultural, juntamente com a de Cuba e outras nações caribenhas de língua espanhola, moldou profundamente esta região, transformando-a em algo único dentro dos Estados Unidos continentais. Pensem em Miami, uma cidade que muitas vezes parece mais a capital da América Latina do que uma típica cidade americana. A história desta nação é marcada por ondas de imigração, especialmente de cubanos fugindo do regime de Castro, mas também de porto-riquenhos, que são cidadãos americanos, dominicanos e outros latino-americanos. Eles trouxeram consigo suas línguas, suas músicas vibrantes, como salsa e reggaeton, sua culinária saborosa e uma abordagem à vida que muitas vezes é mais comunitária e familiar do que a cultura individualista de outras partes do Cyberoé. A religião católica tem uma forte presença, muitas vezes misturada com tradições afro-caribenhas como a santeria, né? O Caribe hispânico é uma prova viva de como a imigração pode transformar e enriquecer uma região. A dinâmica política aqui também única, frequentemente influenciada pela política dos países de origem dos imigrantes e pelas relações do CIR com a América Latina. A comunidade cubano-americana, por exemplo, tem sido uma força política significativa, especialmente na Flórida. Esta nação é um exemplo fascinante de como a América está constantemente sendo refeita e redefinida. É um lugar de grande energia, de empreendedorismo, onde o sonho americano é perseguido com paixão e um toque caribenho. É uma ponte cultural entre os Estados Unidos e a América Latina. E sua influência só tende a crescer. Nova França, um enclave cultural com sotaque único. Agora vamos para uma nação menor em território, mas com uma identidade cultural incrivelmente forte e distinta. A Nova França, situada entre o Golfo do México e o Sul Profundo. Pequena em território, mas cultural... é essencialmente o sul da Louisiana, com Nova Orleans como seu coração vibrante e inconfundível, fundada pelos franceses no início do século XVIII, e mais tarde recebendo acadianos, os Cajun, expulsos do Canadá. E a Nova França manteve muitas de suas tradições, sua língua, embora cada vez menos falada, e uma abordagem à vida que é marcadamente diferente de seus vizinhos anglo-americanos. Pensem no Mardi Gras, na música Zydeco e Cajun, na culinária crioula e Cajun, que é famosa mundialmente.
Esta é uma cultura que abraça a celebração, a boa comida, a música e uma certa joie de vivre. Ao contrário da ética de trabalho puritana de Yankee, Dumb, ou da formalidade aristocrática de Tidewater, a Nova França tem uma abordagem mais descontraída e epicurista da vida. Historicamente católica, com uma estrutura social mais tolerante em relação a questões como o álcool e o jogo. Ela sempre se destacou como um lugar à parte. A influência francesa, espanhola, africana e caribenha se misturaram aqui para criar algo verdadeiramente único no continente norte-americano. Apesar de sua pequena área geográfica, a Nova França tem uma resiliência cultural notável. Ameaçada pela americanização e por desastres naturais como o furacão Katrina, ela continua a lutar para preservar sua herança. É um lugar que valoriza a família, a comunidade e as gerações passadas de geração em geração. A sua existência é um lembrete poderoso de que a história da colonização da América do Norte não foi apenas britânica e que bolsões de outras influências europeias persistiram e floresceram, adicionando camadas fascinantes à tapeçaria cultural americana. É um lugar onde o passado não está apenas morto, nem sequer é passado, como diria Faulkner, um vizinho do sul profundo. El Norte Aventura Soul Arts Be Poe, onde duas culturas se fundem na fronteira. Nossa jornada nos leva agora para o sudoeste, para uma das mais antigas regiões de assentamento europeu na América do Norte, El Norte. Vai do sul da Califórnia até o oeste do Texas, incluindo Arizona e Novo México. Esta vasta área foi originalmente colonizada pela Espanha, muito antes de os ingleses chegarem à costa leste, e fez parte do México por séculos. Mesmo após a anexação pelos Estados Unidos no século XIX, a influência hispânica permaneceu profundamente enraizada e, nas últimas décadas, foi revigorada por uma nova onda de imigração da América Latina. El Norte é, por definição, uma terra de fronteira, um lugar onde culturas, línguas e tradições se encontram, se misturam e, por vezes, entram em conflito. A cultura de El Norte é uma fusão única de elementos hispânicos, anglo-americanos e indígenas. Pensem na arquitetura de adobe, na culinária Tex-Mex e novo-mexicana, na forte influência da Igreja Católica e na prevalência da língua espanhola, muitas vezes falada lado a lado com o inglês. É uma região que valoriza a família, a comunidade e tem uma relação complexa com ambos os lados de fronteira literária. As tradições aqui são antigas e a identidade regional é ferozmente protegida. Não é simplesmente México, nem simplesmente Estados Unidos. É algo distinto, um terceiro espaço cultural. Hoje, El Norte é uma das regiões de crescimento mais rápido nos Estados Unidos, impulsionada tanto pela migração interna quanto pela imigração internacional. Questões como imigração, direitos à água e relações transfronteiriças são centrais para a vida. Aqui é uma região que está na vanguarda das mudanças demográficas que estão transformando a América. Compreender El Norte é essencial para entender o futuro dos Estados Unidos, um futuro que será cada vez mais moldado por sua herança latina e por sua posição como uma encruzilhada de culturas. É um microcosmo do mundo globalizado, acontecendo bem no coração do sudoeste americano. Agora preparem-se para a vastidão, porque estamos entrando no oeste distante. Esta é a maior das nações americanas em termos de área territorial. Abrange
vastas áreas da Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Idaho, Montana, Alasca continental e partes do Texas e das Dakotas. Esta era a América dos pioneiros, né, dos garimpeiros, dos cowboys e dos grandes espaços abertos. É uma terra moldada por seu ambiente físico extremo, montanhas imponentes, desertos áridos, florestas vastas e por uma história de exploração de recursos naturais. A mentalidade aqui é profundamente individualista e libertária. O oeste distante foi a última fronteira a ser conquistada e colonizada, e essa experiência tardia e muitas vezes brutal moldou seu caráter. Ao contrário das nações mais estabelecidas do leste, que foram construídas por comunidades ou corporações, o oeste distante foi, em grande parte, desenvolvido por indivíduos e grandes empresas externas. Mineração, ferrovias, extração de madeira, com pouca consideração pelas consequências ambientais ou sociais a longo prazo. Isso levou a um profundo ceticismo em relação ao governo federal, que é visto tanto como um proprietário ausente, controlando vastas áreas de terra pública, quanto como uma fonte de interferência indesejada. A cultura do oeste distante valoriza a autossuficiência, a dureza e uma liberdade quase absoluta do controle externo. É uma região onde as pessoas vão para escapar das restrições da sociedade e para se testar contra a natureza. Isso se reflete em sua política, que tende a ser conservadora e libertária, com uma forte ênfase nos direitos de propriedade e no direito de portar armas. No entanto, é também uma região de beleza natural espetacular que atraiu um movimento ambientalista crescente, criando tensões interessantes entre os desejos de desenvolvimento e preservação. O oeste distante é, em muitos aspectos, onde o mito americano da fronteira ainda vive para o bem e para o mal. Seguindo para a borda ocidental do continente, encontramos uma nação que, embora relativamente jovem, exerce uma influência desproporcional na cultura e na tecnologia globais, a costa esquerda, uma faixa estreita, mais influente da Baía de São Francisco até o Alasca, passando por Port Royal, Anston e Stars-Hasser de Seattle. Esta região, que inclui cidades como São Francisco, Portland, Seattle e Vancouver no Canadá, sim, essas nações muitas vezes transcendem fronteiras internacionais, compartilha uma cultura distinta que combina o idealismo de Yankeedom com um foco no individualismo e na exploração, herdado em parte do oeste distante, mas com um toque progressista e tecnológico. A costa esquerda foi colonizada por duas ondas principais. Primeiro, por mercadores e missionários da Nova Inglaterra, Yankeedom, que vieram por mar. E, mais tarde, por pioneiros e garimpeiros que vieram por terra. Essa dupla herança criou uma cultura que valoriza tanto a educação e a reforma social, quanto a inovação e a autodescoberta. É o berço da indústria de tecnologia moderna, do movimento ambientalista e de muitas contraculturas. Pensem no Vale do Silício, na Microsoft, na Starbucks, mas também nos movimentos hippie e grunge. A costa esquerda é um lugar que se orgulha de estar na vanguarda, de desafiar convenções e de buscar novas formas de viver e pensar. Politicamente, a costa esquerda é uma das regiões mais progressistas da América do Norte, com um forte apoio a causas ambientais, justiça social e direitos LGBTQ+. No entanto, também enfrenta desafios significativos como o alto custo de vida, a desigualdade de renda e a crise do sem-teto. Muitas vezes
exacerbados pela própria indústria de tecnologia que impulsiona sua economia. É uma nação que se vê como um farol de progresso e inovação, olhando tanto para o futuro quanto para o outro lado do Pacífico, em direção à Ásia, com quem tem laços econômicos e culturais cada vez mais fortes. É onde muitas das ideias que moldarão o século XXI estão nascendo. Finalmente, nossa jornada nos leva a milhares de quilômetros do continente americano, para uma nação insular com uma história e cultura completamente distintas, o Havaí. Milhares de quilômetros distante, com uma cultura única moldada por influências polinésias e asiáticas. O Havaí não é estado, é um arquipélago com uma herança polinésia antiga e vibrante, que foi um reino independente a ser anexado pelos Estados Unidos no final do século XIX. Um evento ainda controverso para muitos nativos havaianos. Esta história única diferencia o Havaí de todas as outras nações americanas. A cultura havaiana é uma mistura fascinante de tradições polinésias. O espírito aloha, o hula, a língua havaiana, influências asiáticas, principalmente japonesa, chinesa e filipina, trazidas por trabalhadores das plantações, e, claro, cultura americana continental. Essa mistura criou uma sociedade multicultural única, onde o respeito pela terra, aina e pela comunidade é profundamente valorizado. A comida, a música e o estilo de vida no Havaí são distintamente diferentes do continente, refletindo seu isolamento geográfico e sua história particular. É um lugar onde a conexão com a natureza e com as tradições ancestrais ainda é muito forte. Apesar de ser um destino turístico popular, o Havaí enfrenta seus próprios desafios, incluindo o alto custo de vida, a luta pela soberania nativa havaiana e a preservação de sua cultura e ambiente únicos diante das pressões do desenvolvimento e do turismo. É uma nação que nos lembra que os Estados Unidos são um conceito muito mais amplo e diversificado do que muitas vezes imaginamos, incorporando lugares com histórias e identidades que antecedem e, por vezes, desafiam a narrativa americana dominante. O Havaí é um tesouro cultural, um lugar de beleza incomparável e um lembrete da complexidade do Império Americano. E aí está, pessoal. Uma viagem turbulenta, mas espero que esclarecedora pelas 12 nações que compõem os Estados Unidos. É muita informação, eu sei, mas a grande lição aqui é que a ideia de uma América unificada, embora poderosa como mito, mascara uma realidade muito mais fragmentada e fascinante. Se os Iroquois se dividissem, não virariam 50 estados independentes, mas sim 12 nações culturais muito diferentes. Cada uma com sua própria história de fundação, seus próprios valores centrais, suas próprias prioridades e sim suas próprias queixas e rivalidades com as outras nações. Na verdade, de certa forma, isso já é verdade. Essas divisões culturais não são apenas relíquias históricas, elas moldam ativamente a política, a sociedade e a vida cotidiana nos Estados Unidos de hoje. Elas ajudam a explicar por que certas questões são tão polarizadoras, por que diferentes regiões respondem a eventos de maneiras tão distintas e por que o consenso nacional parece, muitas vezes, tão elusivo. Reconhecer essas diferenças não é sobre semear a divisão, mas sobre entender a complexidade. É sobre adicionar camadas de nuance
há uma imagem que muitas vezes é pintada com pinceladas muito largas e simplistas. Então, da próxima vez que vocês ouvirem sobre os Estados Unidos, lembrem-se dessas 12 nações. Compreender os Iowa por esse prisma não resolve os conflitos, mas ajuda a entender suas raízes. E talvez até a encontrar soluções mais realistas. E entender as raízes, como sempre dizemos aqui no Curiosidades 2, é o primeiro passo para entender o presente e, quem sabe, moldar um futuro um pouco mais informado. Muito obrigado por assistirem, não se esqueçam de curtir e se inscrever, e nos vemos no próximo vídeo.